React do React, do React do React. É um Inception de React. Hoje eu vou reagir ao Felca, reagindo ao Wesley, reagindo ao Felca. O Wesley é esse cara aqui, no canto direito, psicólogo como eu, neurocientista. E esse aqui, cabeludo, é o Felca, que está famoso aí na internet por emitir suas opiniões sinceras e honestas. Eles estão falando sobre as bets, as apostas, inclusive sobre a Virgínia, que foi lá dar um depoimento aos nossos políticos, uma das maiores divulgadoras de apostas e bets. Apostas essas que estão viciando e empobrecendo a população brasileira, deixando as pessoas sem grana, dependentes, viciadas. Vamos ver o que eles têm para falar aqui. Por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Eu tô tampando a minha carinha ali, então vou colocar meio pro ladinho aqui, ó, pronto. Você pega um saco de pó, chega num cara que tá louco de estresse, louco de vontade de tirar pó e fala assim, ó, não recomendo que você tire pó, eu recomendo que você não cheire esse pó, se você possui algum vício, não cheire o pó, mas tá com o saco de pó na mão e tá oferecendo. Não cheire esse pó, faz mal, se for cheirar só cheira um pouquinho, mas tô aqui, ó. E é isso mesmo, né, cara? E eu vou mais ainda além, porque não é só a questão de você tá com um saco de pó na mão e oferecer, você dá uma amostra grátis pro cara, você dá uma amostrinha pra ele viciar, para ele dar o kickstart, para ele dar o primeiro passo. Aquele cupom que você ganha de R$50, de R$100, é para você ir lá e cheirar uma carreira desse pó, para ficar louco e viciar. Saco de... eu vou além ainda no que o Felca falou. Porque além de você, nessa metáfora dele, apresentar o saco de pó para a pessoa, você dá uma carreira para ela. Porque muitos aplicativos de cassino, por exemplo, ou de bets, eles pensando igual eu. Um combinho inicial, né? Você dá uma carreirinha e fala assim, olha, pra você começar, só pra você entender a qualidade do meu pó, dá uma cheiradinha aí. Vai curtir. Pra dar uma viciadinha. Cupom, digamos assim, de R$100 para você apostar. Obviamente você Tirinho não pode grátis. sacar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não existe, né? Eles te dão um código ali que diz na tela, só um número, a cifra de R$100, mas aqueles R$100 efetivamente não existe porque você não consegue sacar aqueles R$100. Então não é R$100, né? É só um estímulo para você fazer uma aposta inicial. Para você dar um tirinho rapidinho para você ver qual que é o produtinho. Abrir as comportas. Você quer sentir uma brisinha rápida? Carreirinha grátis. Use meu cupom e você consegue um tirinho rápido. Depois do meu tirinho vai ter que pagar um pouquinho para dar mais tiro. Mas usando meu cupom você consegue um tirinho que vai para bait, faz twin. E te deixa tão feliz, tão instaladinho. E aí tá instalado, né? Tá instalado o vício. Começou. Ainda tínhamos desses cassinos, ou você aposta mais nos finais de semana, por exemplo, que é o momento que você tá em casa, às vezes, sei lá, bebeu, tá mais impulsivo, tá com tédio. Aí eles registram aquele seu perfil de acompanhamento de aposta durante um período específico. E obviamente vai chegar uma notificação com um cupomzinho de R$100 para você voltar a apostar dentro daquele período. Então, esse argumento de que não... Isso aí, ó, pensa assim, isso aí que eu falo direto para vocês, tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Essas big techs, essas grandes empresas que têm grandes aplicativos, colhem um zilhão de dados sobre você, sobre seus hábitos, sobre sua personalidade, sobre o que você gosta, o que você não gosta, e para poder te entregar alguma coisinha para você consumir o máximo possível, seja da sua rede social, ou seja de alguma coisa que vicia. Não há. Mas eu avisei que ele não... Isso não existe, porque boa parte do nosso repertório comportamental, do nosso comportamento, da forma com que a gente se comporta, não é controlado por nós. Se fosse assim, se você controlasse, você que está aí do outro lado da tela controlasse todo o seu comportamento, seria muito simples. Se 100% do nosso comportamento fosse controlado, seria muito simples viver. Quando você terminar um namoro, por exemplo, basta você escolher não sofrer. Se você controla o seu comportamento, escolha não sofrer. Perfeitamente colocado, cara. Os nossos comportamentos Bem eles são muito mais mesmo. Controlados pela... Bom, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, ele é neurocientista, eu não vou ficar falando de neurociência, né? Mas o nosso comportamento ele é muito mais controlado por coisas que a gente não tá no nosso consciente, né? São os hábitos ali, o vício, a parte dopaminérgica ali, o sistema límbico que controla, né? Pode falar, Felca, não tem que ficar, só porque não é psicólogo, não é neurocientista. Não precisa ser profissional da área para entender isso, cara. É isso aí mesmo, sabe? A maioria dos nossos comportamentos são automáticos. A nossa mente, nosso cérebro funciona em dois sistemas de funcionamento, um que é automático e o outro que é consciente. E esse automático não gasta energia, né? E por isso a gente fica muito mais tempo nele. Então seus comportamentos são automáticos, seus pensamentos são automáticos, você tem vários deles, e se não tomar cuidado, é por isso que você não controla, como o Wesley bem colocou mesmo. Você não controla dieta, você não controla atividade física, você não controla seus vícios, você não controla sua pornografia por causa disso.
Porque se fosse fácil assim, aí beleza, né? Era só. Não é fácil modular comportamento e modular pensamento. Então, não faz sentido realmente você tá. Quando você pega e fala assim, não aposta, você tá conversando com o consciente da pessoa. Mas o inconsciente do desejo de mudança, do desespero, ou o inconsciente do própria vontade de jogar, do prazer, ele fala muito mais alto, né? E a colocação dele sobre o relacionamento é muito boa, né, cara? E, voltando na relação da Coca, né? Ainda tem musiquinha fofinha e frutinha explodindo. E tigrinho fazendo barulhinho e cantando tamborzinho. O ambiente é perfeito, Ou né? seja, Pra essas imagina coisas. você vai falar assim, ó, você pega uma carreirinha, Lindo, você tira colorido. a carreirinha, e daí a pessoa pega uma caixa de som e fica assim, pra dar mais brisa ainda, pra dar uma brisa mais pesada. Você fica assim, caralho, velho. Mas bagulho da hora, velho. Isso aqui é do bom. Bagulho A da pessoa cria todo um hora. cenário pra você se viciar. A pessoa canta musiquinha, faz showzinho, explode musiquinha, explode bolinha, explode feninho de tigrinho, rainho literalmente, né? Então, assim, é todo um sistema preparado mesmo pra te viciar. Todo mundo faria dieta também? Todo mundo faria dieta. Adriana Eu não dele, consigo ó. fazer dieta, mas você não controla o seu comportamento? Então faz dieta. Simplesmente inclina Se seu fosse fala, fácil, a partir né? agora, já que eu controlo o meu comportamento, eu vou fazer dieta. Eu vou parar de beber álcool, porque ou vou focar, vou conseguir terminar esse livro que é denso, vou conseguir estudar português para concurso, que é um negócio que a galera muitas vezes tem dificuldade, porque é chato e tal. A gente não controla o nosso comportamento. Grande parte do nosso comportamento não está sob nosso controle, está sob perfeito. controle Não de mesmo. contingências É automático. que a gente viveu. Isto é, interações com o mundo no passado. Essas interações com o mundo no passado foram nos punindo ou nos recompensando, e essa punição e essa recompensa dentro de uma estrutura probabilística aumenta ou reduz a probabilidade de um determinado comportamento acontecer. Isto é, Perfeitamente, cara. se você no passado Muito bem teve colocado. muitas interações, por exemplo, com álcool, e você bebeu e aquilo te causou euforia, te causou recompensa, ou seja, foi recompensado esse comportamento de usar álcool, no futuro, muito provavelmente, quando você estiver frente a um álcool, você pode, ainda mais se estiver em circunstâncias semelhantes, uso do álcool. Viés de disponibilidade chama isso. Quanto mais disponível, maior a probabilidade de consumo. Melhor então nem ter em casa. É o gatilho, né? É o gatilho que vai gerar a rotina e vai te dar a recompensa ali, que é justamente a estrutura de um hábito, né? Quando você larga o vício, você pode ter largado o vício por um momento, mas você ainda tem os gatilhos que levam você a repetir a rotina, né? Então, cara, tem gatilhos que são tão sutis, por exemplo, que se você terminou o vício em álcool, que você vê uma tampinha de vodka num lixo passando na rua, você vai ter o gatilho e vai ficar na fissura de tomar álcool. Agora imagina um cara que já foi viciado à aposta ver um tigrinho todo gordinho e todo fofinho chamando quase com a mãozinha dele. É quase você entregar uma garrafa de vodka para um alcoólatra, né? É isso aí. Ativa caminhos neuronais que já são antigos e a chance de acontecer de novo é maior. Porque a gente não controla o nosso comportamento. Então, falar que, não, mas eu digo que para quem não tem vício não aposta, isso não tem sentido nenhum em várias escalas diferentes de estudos sobre comportamento. Não tem, não sinceramente, o design daquele tigre é muito escroto, né? Até a escala antropológica, né, do micro ao macro. São as mentiras que cada um conta pra si próprio pra se lidar com a sua consciência. Né? Então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é pra pessoa entrar pra fazer o dinheiro da vida dela. Nunca pontuei isso. Igual eu falei. E se for cheirar, usa o meu cupom aí, que daí o dano que vai fazer na sua saúde eu vou ganhar um dinheiro a mais. Não usa droga, mas toma aqui não sei a como carreirinha. outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro tudo isso que me passaram pra falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, vamos lá, 3. Isso tem aspectos velados também, porque a pessoa não vai tirar a grana da vida dela e que não vai resolver a vida dela. Mas é importante entender, isso talvez machuque o seu coração que está aí do outro lado da tela ouvindo, mas a Virgínia, queira ou não, pelo estilo de vida fútil e superficial que ela manifesta nas redes sociais, ela acaba atraindo um público, digamos que cognitivamente mais tímido, né? E isso faz com que essa Cognitivamente mais tímido, cara. Atraindo um público Traduzindo, mais tímido. burro. Faz sentido, né? Quem procura uma parada muito superficial, mostrar as pipoquinhas de chocolate, os biscoitinhos de chocolate mais gostosos do mundo, né? As roupas, as bolsas mais caras do mundo, é realmente uma pessoa que é outra brisa ali, uma pessoa mais que curte esses conteúdos superficiais, né? Então, Cognitivamente a mais galera de tímido, aposta, né? você pode não achar isso, você pode não saber disso que a Virginia faz isso, mas a galera de aposta sabe muito bem, é justamente porque escolhe ela, é justamente o motivo de escolher ela, né? Não é à toa que o nome é influenciador, né? Influencia você a fazer as coisas. Então, tem dificuldade de desassociar a vida dela luxuosa com, por exemplo, os jogos. E muitos, infelizmente, assim como fazem com vários influenciadores digitais,
acabam atrelando, associando o fato dela jogar com o fato dela ter uma vida muito luxuosa. E muitos, obviamente, faz chegam à sentido. conclusão, né, num sofismo, digamos assim, meio porco, de que não, jogar pode ser que eu tenha uma vida muito parecida com ela, né? É. Eis. E convenhamos, sentido. querer ter a vida da Virgínia deve ser, pô, ser uma pessoa... Eu acho que também, sem falar que, além dela falar que pode dar problema, a pessoa pode se viciar, ela também posta um vídeo dela ganhando dinheiro com aquilo logo exato, né? Então, tipo... Exatamente. E, inclusive, Aí fica fácil, né? Você dá exemplo positivo, reforçamento, né, de comportamento. Ela ganhou, então eu ganho também, e aí influencia para pior, né? na CPI, acho que ela acabou se enrolando ali, falando que ela postava numa conta demo. É, Isso uma conta provavelmente vai demo. dar. Eu acho que essa CPI não vai dar em nada no final do dia, tá? Também acho. Conhecendo Sinceramente, cara, essa é a expectativa mesmo, que não vai dar em nada, né? Mas se todo mundo pensar que não vai dar em nada, não existe qualquer possibilidade de mudança, né? Tem que vir uns doentes mental como eu pra ficar falando da brisa mesmo que acha que não vai dar em nada, né? Passinho de formiga pode ser uma boa ideia. Às vezes não resolve tudo, mas pode ser uma boa ideia, como o Felca tá falando. como a gente conhece, entendendo como que a máquina funciona, muito provavelmente eles vão chamar mais alguns Que influenciadores. nem uns doentes mental que nem eu, e que nem o Wesley Delanogari, né? Que tá falando do assunto, tudo mais mesmo que não vai dar nada, ele tá ali somando, muita gente somando, muita gente bacana aí tentando somar no assunto, né? Definitivamente não estou sozinho, né? Muita gente tá falando do assunto, muita gente tá tentando somar, Não tá mesmo. né? É muito Tamo aí, tamo junto. Porque para os parlamentares isso aqui é importante. Primeiro, porque eles mostram que estão trabalhando em alguma pauta. Segundo, Sim. porque muitas pessoas, eleitores ou potenciais eleitores, acabam conhecendo os parlamentares de tabela porque trouxeram uma figura muito importante ali. Então, o parlamentar... tudo que é consegue- pensado, né, pessoal? Tudo é pensado. Claro que cada um tem seus interesses individuais, claro que tem um interesse, sim, na mídia que vai receber e tudo mais. Claro que a política funciona assim, né? Cada um com seus interesses individuais, né? consegue fazer a oitiva, consegue arguir a Virgínia, o Gustavo Lima, o Neymar. Ou seja, imagina se o Neymar Gustavo for Lima ali. vai também? Quantos brasileiros e brasileiras que não acompanham política vão acabar conhecendo os parlamentares de tabela? O que eu acho que vai acontecer? Não vai dar tempo de votar o requerimento, inclusive já eram para ter votado o requerimento, o prazo está se esgotando e nunca tem quórum, Sim. e muito provavelmente isso vai acabar em pizza. Pronto. Não vai Exatamente. acontecer nada. Mas sabe uma simplesmente não coisa, Wesley Delanogari, que eu sou um pouco mais copo cheio do que você, sou um pouco mais otimista burro do que você. Eu acho que toda essa movimentação que está acontecendo da CPI das bets não vai acabar realmente numa proibição, numa limitação, mas vai acabar, Wesley, e me diz se você concorda comigo, cara, em uma conscientização maior, entendeu? Menos pessoas vão entrar nessa parada. E se menos pessoas entrar nessa parada, o meu trabalho de colocar e o seu trabalho agora de colocar a sua opinião também foi bem efetuado, você não concorda? Então, Felca, concordo em partes, assim, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né, alcançar as pessoas e tal, então você tá fazendo isso, o Wesley tá fazendo isso, eu também tô tentando fazer da minha forma aqui, a gente atinge umas pessoas, vocês atingem muito mais gente do que eu, né, sim, conscientiza, sim, cria barreiras de contenção para essas pessoas, mas a gente não atinge em massa, e para atingir em massa, políticas públicas, então precisava ter um congresso mais com a cabeça no lugar mesmo. Menos pessoas vão entrar no vício dopaminérgico de ciclo, menos pessoas vão entrar na perda ali, de perder a grana que não tem, menos pessoas, mais pessoas que estão inseridas nesse vício vão refletir, vão pensar em sair. Eu acho que é por isso que eu sempre foquei em tudo que eu falei, não é em causar uma mudança absoluta, porque isso tange aos políticos, cara. É tentar usar esse momento, né? E depois, sinceramente, né? Eu vou seguir minhas coisas, vou seguir meus conteúdos, vou continuar fazendo minhas brisas, vou continuar fazendo minhas coisas, mas nesse momento que deu luz a isso, eu acho importante a gente colocar o máximo de peso, as pessoas bacanas que podem falar e que não tem rabo preso com a aposta, que nunca ganham dinheiro com a aposta, influenciadores bacanas que conseguem falar, que não tem medo, para tentar causar uma conscientização. Porque tem uma frase essa frase, se não me engano, foi acreditada a Nelson Mandela, e diz assim: o que me faz ter medo não é a maldade dos maus, a crueldade dos maus. O que me faz ter medo é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Então, quanto mais pessoas como Wesley Delanogari, quanto mais pessoas como pessoas que estão, como o Guga Figueiredo, com mais pessoas que estão falando sobre o assunto e dando luz, e não ficando em silêncio, não se calando, mais existe a possibilidade de uma conscientização perante as pessoas, perante a população. E vou mais longe, Wesley, eu sou tão otimista, vejo o copo tão cheio, é do Martin Luther King, é maravilha, né? Eu vejo o copo tão cheio que eu acredito que a gente pode causar, sim, com essa comoção, Wesley,
um medinho nos influenciadores. E se os influenciadores estão com medinho, vai filtrar os mais corajosos, os mais medrosinhos não vão fazer para não manchar sua reputação, menos pessoas propagando, menos vai se propagar, naturalmente, né? Então, também faz sentido isso aí que o Felca está falando, né? Mas é como eu disse, não é um otimismo burro, Felca, otimismo nunca é burro, né? Exceto se for um otimismo ilusório, né? Um otimismo delirante, não é o teu caso, mas sim, temos que criar estratégias de contenção, falar isso vai ajudar as pessoas a se conterem mais, mas eu acredito que dá mais resultado com a sua segunda afirmação que você fez, que é de influenciar os influenciadores a não aceitarem patrocínio de apostas. Isso atinge mais gente, porque aí não chega tanto para as pessoas. Agora, difícil é fazer isso, né? Com esse zilhão de bets que tem por aí. Existe um porquê de se fazer, mesmo que na justiça mesmo a gente sabe como é tudo enrolado, tudo é um jogo de interesse, e a gente não tem o poder de causar mudança real, a não ser os políticos, né? A galera lá, e a Virgínia provavelmente sabe disso. A assessoria dela deve ter comunicado ela que, cara, você tem que ir lá, finge lá que você é uma mocinha qualquer, usa um óculos, não usa maquiagem, chupa o microfone. E Teatro. lá que daqui a pouco vão chamar o Gustavo Lima e outra pessoa. O Gustavo Lima talvez nem chamem porque ele é muito amigo de uns políticos famosos aí, muito grande. Mas vamos chamar algum outro influenciador aí, não chamaram um Rica Malaquias? E aí, cara, é isso, entendeu? Vai virar esse circo, atrai audiência, enquanto isso o CPMI do INSS não sai, talvez saia agora, vamos torcer pra que saia, e é isso aí, velho. Nos dois, eu falo. Realmente, pra você divulgar a aposta, eles passam a tabelinha de antidanos, né? A tabelinha antidanos que é pra você não poder ser processado, né? Tipo assim, falei isso aqui, e uma tabelinha antidanos pra caso você vá numa CPI você poder usar isso de argumento. Realmente isso acontece, eles passam essa tabelinha aí, né? Regularização é obrigatório você falar essas coisas, né? Sois da Virgínia da CPI que causa repulsa, ela sabe que vai sair imune, está fazendo sons contra o filho que não entende nada, sabe, mal casou, sabe que tirou dinheiro da família, que não tinha, e pior, vai transformar esse todo em mais lucro. Cara, que palhaçada isso, né? Que palhaçada. Quer dizer, a mulher vai vestida de uma forma infantil, quer passar uma imagem, todo mundo ou cai nisso, ou finge que cai, esses políticos que a gente colocou lá. Cara, um circo mesmo, um circo isso. Com certeza, né? Acel no meio da audiência, juro, fecha esse quiosque, né? O vereador falou assim, manda foto pra minha filha, por favor, eu quero muito. Cara, olha isso. Olha o cara tirando foto. É brincadeira, o cara vai lá e pede fotinha. Tipo, quebra decoro, foda. O vereador falou assim, manda foto pra minha filha, por favor, eu quero muito. Cara, aqui tem outra coisa, tá? Que não tem a ver necessariamente com o tópico das bets e tal. Vou explicar do meu ponto, né, o porquê que as apostas de tigrinho, de coisas assim, são mais perigosas, mais danosas do que uma lotérica, por exemplo. Por que, Felca? Vamos ver. Tem um conceito que chama espaço extrapessoal e espaço peripessoal, né? O espaço extrapessoal tem a ver com... Isso aí tem a ver com a dopamina, né? O que é dopaminérgico, né? A dopamina tem muito a ver com a saída, tem a ver com o impulso de você chegar em algum lugar e não com chegar. Quando você chega em algo, a dopamina mata. Arthur Schopenhauer dizia assim, a morte do desejo é a realização. Quando você realiza, você mata o desejo, ou seja, a dopamina só funciona enquanto você ainda não realizou o desejo. O Felca manja bem de neuroquímica aí, porque é isso mesmo. Dopamina não está ligada a prazer necessariamente. Dopamina é o movimento, é a motivação, é a vontade, é o movimento que você faz em direção a alguma coisa. Quando você consegue aquela coisa, não é mais dopamina, é outras coisas. O espaço peripessoal é o que está ao seu redor, ou seja, é o que está no seu celular, é o que está na sua mão, é uma bituca de cigarro que você está na boca. É uma comidinha que você tá comendo, um lanchinho, que tá na sua mão. Ó, isso aqui é espaço peripessoal. Eu tenho dopamina, por exemplo, eu tenho sede, eu tenho vontade de beber. Eu vou lá e bebo, a dopamina passa. Quando existe o espaço extrapessoal, ou seja, a expectativa de algo que está distante em espaço mesmo, distante em espaço, ou seja, a lotérica. Você tem que ir até a lotérica para apostar. É diferente de você apostar às 4 da manhã. Na lotérica você não vai conseguir acordar às 4 da manhã. São contenções. A gente chama isso em terapia cognitivo-comportamental de estratégias de contenção. Quanto mais contenção tiver, quanto menos disponível tiver, maior a chance de você conseguir sair de um vício. Esperar o outro dia para acordar. Isso já cria uma resistência imensa para a pessoa que é viciada. Quando você puxa o seu celular e pode apostar compulsivamente o dia inteiro se você quiser, o dano é muito maior, é no seu espaço peripessoal. Ele tem muito mais a condição de criar o vício do que as coisas que estão no espaço extrapessoal. É como você querer emagrecer e querer ter
tá cheio de pacote de chocolate na sua casa, de bombom, de bis. Você tem que levantar e sair, se translocar a tela lotérica, é uma energia que se gasta, existe toda uma resistência, um bloqueador ali do espaço mesmo para a obtenção da sua recompensa dopaminérgica. Quando você está no toque da sua mão, a um clique, o vício, obviamente, é muito mais fácil de instalar. Imagina quantos fumantes, quanto o fumo não diminuiria, só você pensar assim, quanto que o fumo diminuiria se você tivesse que pegar um Uber e andar 5 quadras para você poder ir no fumódromo e voltar para casa. Você não podia ter, por exemplo, posse de cigarro, você não poderia fumar em casa. O fumante só é um problema, o cigarro só é um problema porque as pessoas têm em suas casas e daí consegue ter acesso rápido. Então você usar esse argumento da lotérica é, sinceramente, pouco pensado. É pouco pensado esse argumento da lotérica, não faz sentido, né? Não faz sentido. É cognitivamente essa tímido. coisa de você ter que ir lá e tudo mais. A lotérica tem toda uma parada de você esperar para ter a recompensa. O tigrinho, o cassino é em tempo real, é no mesmo momento que você coloca, você já tem a recompensa dopaminérgica. Ele é construído mais para viciar, ele tem todos os combos e os ganhos e os bônus. Ele é muito mais dopaminérgico, ele é muito mais viciante, ele é muito mais capaz de criar uma dependência. E muito mais perigoso no sentido da pessoa se viciar do que o jogo do bicho, por exemplo, Mega Sena e tal, né? Porque muita gente argumenta, a aposta sempre existiu, desde a época de Roma, não sei o quê, de Roma antiga. É verdade que a aposta sempre existiu. O problema é que agora ela tá estruturada dentro do seu celular com um aplicativo que está literalmente ao lado do seu banco digital. Então, pede um empréstimo. Provavelmente ele vai falar mais ou menos essa questão do espaço peripessoal e do extrapessoal, né? Se ele, na paradinha, no curso, eu não sei o que ele fala, né? O banco digital troca o dedo sentado no seu sofá e consegue apostar no tigrinho. É diferente de antes que você tinha que ir até a banca do jogo, a logística era mais difícil para você. A contenção era mais difícil. Basicamente ele falou mais ou menos o que eu falei, né? Mas obviamente... Bom, basicamente ele falou a mesma coisa que eu falei, mas obviamente ele fala com muita mais autoridade, até porque ele é um neurocientista, né? Um neurocientista, e eu sou apenas um curiosinho. Conseguir fazer aposta e, portanto, a probabilidade de você não apostar várias vezes, porque a logística é difícil, é uma probabilidade maior, né, de você não apostar. É o equivalente a você fazer academia. Se você pegar uma academia que tem que pegar 2 ônibus para ir, você vai, dentro de um ano, ir menos a essa academia. Com certeza, do que se tivesse uma academia na esquina. Com certeza. Porque né? um dia vai estar Porque tem mais contenções, porque menos disponível, quanto mais contenção, quanto mais difícil é para fazer, menos você vai fazer, menos você vai consumir. Quanto mais fácil e mais disponível, mais você consome, mais você faz. chovendo, você vai estar com preguiça, tem que pegar ônibus, Com certeza. pororó. Ó, isso aqui é um problema em tantos níveis diferentes, porque aquele espaço ali é o parlamento brasileiro, velho. É o Exatamente. parlamento brasileiro. A gente Entende? colocou esse pessoal As lá. decisões que impactam as nossas vidas Acontecem são tomadas ali, nesse né? ambiente. Ali é um espaço que deveria imperar a impessoalidade. Cara, se o parlamento não é sério, o que vai ser sério no Brasil, cara? É a O gente que vai ser coloca sério eles no lá, país? Felca. Se é lá que as decisões são tomadas? Reflexo do instituições. povo. E o ser humano, ele não atravessar a barreira do impessoal. Você deveria tratar a Virgínia como uma pessoa que está sendo arguida, porque ela está sendo, sei lá, investigada ou sendo ouvida por uma questão pública importante, por isso que o parlamento fez com que ela fosse lá, dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, e você não deveria cruzar essa linha. Você não deveria cruzar essa linha nem dentro das câmeras e nem fora das câmeras, ali dentro do parlamento. Se você quer bater uma foto com ela, espera ela sair do prédio, ir até um restaurante, e aí lá no restaurante você bate foto com ela no momento que você não esteja mais um parlamentar. Ele tirou o momento da CPI, né? Pra realizar o feito. Então, realmente, é muito complicado. Quando você faz essas coisas dentro do parlamento brasileiro, sabe, você é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Você ignorou as instituições, você ignorou a impessoalidade institucional e você está tratando o parlamento brasileiro e o seu cargo de deputado, no caso do Cleitinho senador, o que é pior ainda, o cara é senador, como uma extensão de você. Porque a sua família quer uma foto com a Virgínia e você usa da sua profissão, né, que é um senador da República, um deputado federal, para conseguir essa foto para sua família utilizando uma via pública. Isso é patrimonialismo weberiano. O patrimonialismo do Max Weber é basicamente dizer isso. Você está utilizando a instituição pública como um fim privado. Então minha família tem uma dor que é querer um oi da Virgínia, eu vou aproveitar uma sessão pública no parlamento, pela qual eu estou recebendo o dinheiro do pagador de imposto que eu deveria estar prestando um serviço para a sociedade que está pagando. Eu, você, vou todos utilizar eles, esse tempo pagadores pra de impostos. conseguir um privado para mim, que é uma foto para minha esposa, cara.
Palhaçada, Isso né, é- Wesley? Leia um dia aí, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. É isso aqui, ó. Esse cara aqui é o homem cordial do Raiz do Brasil. Ele utiliza, ele não entende que existe. E isso aqui é só um exemplo, tá? Um governador ou um parlamentar, um presidente da Câmara pegar o avião da FAB para ir pro carnaval, também é exatamente isso. Você ignora que existe uma impessoalidade na esfera pública e você usa aquilo para fins pessoais e azar, cara. Entendeu? O brasileiro não tá nem aí. É, que se O dane. brasileiro gosta, fica É faceiro. assim, sempre foi assim. E é isso. É, Acho que não tem ninguém Complicado. pra achar ruim, não tem ninguém pra reclamar, não tem ninguém pra exigir os direitos, né? Pouco se tem o entendimento de que todas aquelas pessoas que estão ali reunidas com terno, todas aquelas pessoas que estão reunidas com terno, as pessoas não entendem. Mas elas são funcionários nossos. São funcionários públicos. Nós somos o público, são funcionários do público. Nós pagamos impostos, né? Então, quando pega e fala, nossa, que ato nobre criar uma CPI das BES, é o mínimo que é esperado. É uma causa social, é uma coisa que afeta as pessoas no Brasil, tem danos reais, a ciência comprova que tem danos reais, é natural que se espera da política criar uma CPI para regulamentar e tudo mais. Então, é o mínimo. Agora, no mínimo, as pessoas ainda estão debochando, dando risada, fazendo piadinha. Então, existe pouca cobrança mesmo. Existe muita pouca cobrança, né? Somos como patrões com funcionários que podem fazer o que quiser. Que a gente não liga, não se importa. O funcionário pode comer cachorro-quente em horário de trabalho e tudo mais, assistir um filme da Marvel em horário de trabalho. Que a gente não se importa, a gente deixa rolar. E quando acontece isso com uma empresa, né? De você ficar deixando o funcionário comer um cachorro quente, assistindo um filme da Marvel enquanto está no horário de trabalho, a empresa não prospera. E é isso que está acontecendo. A gente tem que cobrar as pessoas simplesmente de efetuar, cobrar os políticos de efetuar um trabalho sério, né? Efetuar um trabalho sério. Então, realmente, existe uma falta de entendimento da população que aquelas pessoas estão a nosso serviço. Estão a serviço da população, né? Os caras, eles meio que se candidatam também já pensando nisso. Claro, com certeza. E esse cara aí já foi ali pra fazer isso, a galera já tá ali pra fazer isso. E é uma pena, cara. Seria muito legal se as pessoas entrassem no parlamento como representantes da sociedade que são, no caso os deputados e os senadores, e fizessem uma oitiva séria, entendeu? No momento que ela fala não sei o que, bora pra cima, tivesse uma repressão. Sim, uma repressão. O presidente da mesa, em vez de dar risadinha, chancelando aquele tipo de impessoalidade, daquele tipo de pessoalidade, de brincadeirinha, e ele deveria ter falado, ó, senhora Virgínia, você está aqui na condição da gente pegar o seu depoimento sobre essa questão e a gente não vai aceitar um tipo de tratamento dessa forma, portanto a gente exige que você mantenha a formalidade nessa casa parlamentar, que todos aqui estão representando milhões de votos dos brasileiros, né? Dezenas de milhões de votos brasileiros. É perfeito. É isso aí, tipo, a moça foi chamada lá para falar, explicar sobre as coisas, sobre as bets, sobre o que ela divulgou, e virou, tipo, visitinha na casa da sogra, sabe? Com foto, com risadinha e tal. Não, cara, não. Para. Então, quando existe esse tipo de reverberação dos políticos perante a Virgínia, né? Quando existe esse tipo de feedback, a Virgínia faz uma piadinha lá com a chupetinha lá do microfone e todo mundo fica dando risada e brincando, a impressão que se dá, e não talvez só a impressão, mas o fato, é que a Virgínia está realmente acima da lei. É a impressão mesmo. Ela está mesmo. acima da lei, ela está acima do político. Ali parece que estava todo mundo se curvando a ela, como se ela estivesse acima das pessoas. E se ela está acima dos políticos, acima da política, ela está acima do Brasil. Eu não quero viver num mundo onde uma Virgínia está acima da lei, né? E a gente precisa agir dessa forma. Mas não, né? Você divertir um vereador, cara. Ai, meu pai amado, cara, é revoltante, cara. Porra, cara, papo reto, sabe como que eles tinham que fazer essa CPI, cara? Eles tinham que pegar uma pessoa que perdeu tudo, velho, pra ficar do lado da Virgínia, pra dar a opinião dele também. Pra eles entenderem que existe um dano real. Não é uma brincadeira, não é um anunciozinho, não é uma divulgaçãozinha, não é uma loirinha bonitinha com óculos bonitinho com um moletomzinho. Existe um dano real. Bota um pai de família que perdeu tudo, cara, do lado dela. Bota um pai de família que não consegue sentar o filho, entrou num vício fudido e fez terapia pra caralho, fez o diabo Agora eu não consegue gostei. nem pagar passagem de ônibus. Bota ele do lado dela, cara. Daí bota outra mamãe que perdeu tudo. Agora eu gostei, Felca. Muito boa observação, porque aí você equilibra a balança, né? Você coloca ali uma pessoa que está de um lado extraindo um benefício disso, e do outro lado ali está o resultado desse benefício que ela extrai. E aí sim seria uma oitiva mais adequada. Daí bota eles dois ali, daí deixa a Virgínia. Quero ver se eles vão ficar nesse humor todo, nessa brincadeira toda, vendo os efeitos do dano real que tá acontecendo. Ó, agora eu vou te falar também. Eu acho, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que a Virgínia foi ali daquele jeito por conta de uma assessoria que ela teve. Eu não acho, de verdade, cara, assim, nada. Ah, sim, Na verdade, tem muita coisa contra ela, mas eu também acho. Ser que
digamos que baixo, falando, não, mas eu acho que ela não conseguiria sacar que precisaria entrar num personagem para ir lá e pagar de boa moça. Acho que a assessoria dela deve ter brifado ela, falou, cara, ó, não vai vestida, tira as joias, não usa Rolex, vamos fazer. Sim, eu acho que ela não pensou em ir como uma menininha. Ela pensou em ir com uma pessoa que não é tão afortunada, né? Só que ela escolheu um moletom pra isso e pareceu que ela tava tentando parecer uma adolescente, né? Mas ela tentou ir parecendo com uma pessoa que não é tão afortunada. Mas corta pra um vídeo da Virgínia abrindo uma bolsa de... Quantos reais que era aquela bolsa? R$500 mil, uma bolsa, cara. Uma amálgama de pano organizado por R$500 mil, cara. E não é nem porque... Olha que interessante, ó. Isso aqui é interessante, cara. Quando você entende um pouquinho de política por dentro, as coisas começam a pegar umas nuances que o povão, a galera... Não digo o povão em termos economicamente falando, mas a galera que não se interessa muito por política não pega. Se eu sou assessor da Virgínia, eu falo, você tem que ir lá bobinha, se fazer de boba, não para enganar os deputados, mas para fazer com que o eleitor médio não fique pistola com o deputado que ele votou ou com os deputados que estão lá e que ele acompanha em rede social, porque os deputados pegaram leve com uma mulher rica que estava lá cheia de diamante. Claro, é isso aí mesmo, cara, é isso aí mesmo, porque aí, né, se você mantém a política da boa vizinhança, se você não estraga, não denigre justamente o eleitor, que é isso que o político está interessado, né, quer dizer, eu quero saber se você vai prejudicar a minha eleição, o meu voto, o meu eleitor, e aí ela paga aquela imagem de boa moça, se veste de uma forma a não ostentar, age de uma forma a se isentar de tudo. Não, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu fiz tudo certinho e tal, mas prejudicando a vida de um monte de gente. Faça-me o favor, mano. Aprendeu a lógica? Ela não foi para enganar os deputados. O assessor deve ter falado para ela, né? vá lá de forma toda bobinha, em você pegar pessoas que brigam naquelas sessões e discutem e tal, por trás das câmeras se cumprimentam, tomam um café na copa, não são amigos. Né? Né? Eles não ficam se peitando, um passando por outro e batendo. Tudo um grande jogo, né? Tranquilo. Poucos são os que são realmente odiados lá dentro, quando você conversa com a galera e entende bastidor. Mas aquilo é um teatro que eles fazem para corte em rede social, etc. Então os deputados lá, eles sabem que a Virgínia foi daquele jeito para pagar de boa moça. Só que o assessor fez isso, falou para ela ir dessa forma, não para os deputados, porque eles sabem. É para a população não ficar cobrando os deputados do porquê pegaram leve com uma moça que estava toda rica, cheia de joia. Tipo assim, pegou leve com uma moça que tá com um moletomzinho e com uma atrapalhando na garrafinha. Daí faz sentido, né? Ela é bobinha, pegou leve. Agora uma moça toda bonitona, cheia de joia plástica, barriga com plástico e tudo mais, né? Realmente pegaria mais mal, né? Você pegou leve com uma mina aí cheia de joia e tudo mais, então faz sentido, bem pensado, né? Bem pensado, cara. Toda bonita, com maquiagem, não sei o quê, e roupa cara. Entendeu a lógica? Então, o primeiro ponto é esse. Ela foi por essa razão, né? E o que eu ia falar depois? Esqueci o que eu ia falar. Existe um dano real? Existe um prejuízo ao seu... Lembrei. Segundo ponto, minha opinião, eu acho que a Virgínia, e aí realmente aqui sim, cara, é uma opinião muito pessoal. Eu acho que a Virgínia não tem noção real do quanto de dano ela causa para as pessoas. Mas isso aí com certeza. Se ela tivesse um vislumbre do dano real que ela causa para outras pessoas, ia pesar na consciência dela. Mas aí, melhor não entrar em contato com isso, né? Porque aí senão eu vou sofrer. Vamos continuar como tá e ganhando os meus milhões, né? Tem noção. Primeiro, é uma bolha que é a casa dela, com pessoas ricas e etc. Então ela tá num pedestal lá e ela não consegue entender o que acontece nos outros setores. Segundo, talvez por uma questão de... Não digo nem de falta de empatia, mas uma questão de pouco substrato para conseguir compreender que as pessoas podem perder tudo porque ela eu vou tentar dar a minha opinião. Eu acho que tem a ver com o substrato, o pouco substrato que ela pode ter, mas eu acho que pode fazer uma conexão na cabeça dela nem se permitir pensar. É o que eu falei. Ela nem se permitir pensar. Porque aí pesa na consciência, né, velho? Existe toda uma relação, a pessoa sabe que o que ela tá fazendo é errado. Não tem como não saber. Pode mas não se ter entrar em dimensão, contato, mas não tem como não saber. Mas ela sabe não dorme, que é errado, né? Ela nem se permite pensar o quanto é errado, justamente para não somar na consciência, para não pesar na consciência. Cara, o dinheiro é tanto que a pessoa cala não só a boca, mas o próprio pensamento, cara. A pessoa cala o próprio pensamento. Ela não quer saber quantas pessoas estão danadas, não, cara. Ela não quer nem pensar nisso, porque se ela começar a pensar, ela vai ficar mal. Ela não quer ficar mal. Ela só quer aí forrar, aí, farmar com o que ela pode aí. Então pode ter a ver com uma questão de substrato, eu acho que tem a ver com isso, porque ela talvez não consegue reconhecer a influência que ela tem, pode existir isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E ela não parece ter grandes responsabilidades, mesmo que tem grandes poderes, né? Mas eu acho que tem uma questão
também dela não se permitir pensar. Por um receio de ter medo, por um receio de ter culpa. Não medo, por um receio de ter culpa. Quero viver bem, quero viver em paz, quero ganhar muito dinheiro. Pensar não faz parte desse cálculo, né? Jogando uma casa de aposta. Terceiro, porque ela não deve conseguir manjar de que... Acho que isso é mais uma contenção de danos que ela faz. Eu acho que ela não faz essa conexão, nem essa desconexão. Eu acho que é só uma contenção de danos de, cara, eu sei que eu tô fazendo é merda, eu sei que vai ser sei que não vai adiantar nada. Se pá, ela pensa isso sim, tem um pensamento sim, só que é uma coisa de... Tem que falar isso porque eu saio mais tranquila, porque eu nem sequer quero lidar com isso, eu quero só fechar os olhos pra não ver. Fecha os olhos bem forte pra não ver. Não joga. Eu acho que no fundo ela tem alguma questão de um true believer, assim, e ela realmente acredita que falar isso é o suficiente, fazer essas normas é o suficiente. Eu discordo, cara. E Eu acho por que não. último... Eu acho que ela sabe mesmo que não é suficiente, mas ela faz só porque tem que fazer, cara. Eu acho que é Eu, isso, tam- entendeu? eu também. Eu concordo com o Felca nessa, viu? Essa coisa de não saber. Assim, eu entendo que a gente, sendo psicólogo, a gente tenta colocar, dizer as coisas de uma forma mais assertiva, né? Dizer as coisas de uma forma que não violente demais a imagem ou a coisa das pessoas e tal, né? A gente tem essa assertividade, esse cuidado com a fala, porque é importantíssima a fala, mas nesse caso, acho que não, acho que ela sabe mesmo. Ela sabe, porém ela nega e foge para conseguir ainda continuar colhendo os benefícios, os milhões que ela recebe. Tá superestimando a inteligência dela, né? Eu realmente acho que ela, em termos gerais, ela não compreende o dano que ela está causando, ou ela acha que não está causando tanto isso, dano. com certeza. Porque as pessoas que estão em volta dela devem falar que tudo bem, o fulano que tal sim, divulga, sim. o outro faz isso. Às vezes fala, os políticos roubam um monte também, estão aí. E ela vai juntando esse monte de peça aqui, e ela, no interior dela, deve realmente acreditar que não está fazendo algo imoral. Ela mesmo falou, não estou fazendo nada de errado, não estou fazendo nada de errado, tirando o corpo fora, né? É verdade que ela não fez nada ilegal, até onde a gente sabe, né? Inclusive ela falou ali na CPI e dobrou os... Aliás, que vergonha, né, cara? O parlamento brasileiro foi dobrado por uma menina que não sabe o que é a palavra mitigar. O parlamento brasileiro foi dobrado por uma menina que, cara... Merda, cara, parlamento brasileiro, velho, não consegue arguir. É foda, bicho, é muito difícil. Mas eu realmente triste. acho que ela não entende que ela tá causando dano nas pessoas e no fundo ela acha que não tá fazendo algo imoral. Eu acho, realmente. Eu não acho que ela é uma pessoa Pode ser que também, cara. deita pode de ser. noite e fala, aí eu vou divulgar uma aposta e... Imoral, agora o próprio Felca também já reconcordou ali. Imoral, tudo bem. Agora, ela dizer assim, eu não tô fazendo nada ilegal, não tô fazendo nada imoral. Aí ok, aí pode ser uma historinha que ela conta na cabeça dela, né, pra ela acreditar nisso e não se sentir mal. Agora, dizer que não fez nada de errado, né, aí também não dá, né, cara? Existem vários argumentos que você pode usar pra lidar com a sua consciência, como eu falo muito, né? Mas eu acho que tem a ver com você simplesmente não querer enxergar, e com certeza o ciclo social dela deve impactar nisso, tipo, isso aí é besteira, isso aí depois, daqui a pouco o pessoal esquece, isso aí você não tá obrigando, não tá botando arma na cabeça de ninguém, tudo mais, né? Só faz o negócio, é muito dinheiro e tudo mais. E da pessoa vai só esquecendo, num primeiro momento ela tem um choquezinho, acho que a primeira vez que ela recebeu uma proposta e fechou uma aposta, primeira vez há muito tempo atrás, ela teve um receiozinho sim, mas aos poucos você vai dessensibilizando ali daquele receio, vai se tornando cada vez mais flexível ali moralmente, né? E vai chegar um momento que você só vai estar divulgando ali, não só aposta, mas rifas, Isso aí. né? Coisas ali, golpes mesmo, porque vai flexibilizando. É como O Felca usou a palavra certa, dessensibilizando, né? Então, ela chega com esse discurso de não tô fazendo nada de errado, né? E eu tô fazendo conforme as regras, e aí ela conta essa historinha na cabeça dela, para ela se convencer de que o que ela tá fazendo não tem problema, e aí ela continua fazendo, e aí com o tempo ela vai dessensibilizando. A gente chama isso em psicologia de dessensibilização sistemática. Você vai dessensibilizando aquela emoção que te incomoda, que no começo provavelmente era culpa, e agora talvez, né, para não sentir essa culpa e corroendo suas crenças e corroendo sua moral por dentro, você conta uma historinha bonita para você acreditar e com o tempo ela vai dessensibilizando. Muito bem apontado pelo Felca aí. Como diz no Thomas Shelby, né? No Peaky Blinders, ele diz assim, não no Peaky Blinders, é no Sopranos. A primeira pessoa que você mata, cara, você vai ter um pesadelo ferrado, você vai ficar super mal e tudo mais. Depois da segunda, terça, quarta, quinta, você vai lidando bem, vai passando, né? Vai ficando mais tranquilo, daqui a pouco você tá matando sem ver. Isso é o Sopranos que fala, né? É mais ou menos como funciona qualquer tipo
de erro, ou qualquer tipo de coisa errada que você faz pros outros, né? Isso justifica até o jeito que ela agiu também, talvez. A gente, inclusive, trata os clientes que estão com problema de fobia, transtorno de ansiedade e tal, a gente às vezes trata dessensibilizando o medo, dessensibilizando raiva quando o cliente tem problema com transtorno explosivo intermitente, pessoa que explode do nada, né? A gente vai dessensibilizando essas emoções negativas, que a gente chama, que elas dão um resultado negativo para você. Ela pode muito bem ter feito isso com a culpa, com o remorso. Esse jeito menos sério que ela foi pra CPI, talvez seja porque ela realmente não vê. Exato, cara. Eu acho que não. Acho que ela não tem noção que tá fazendo um bagulho totalmente imoral, justo por essa questão de fatores, assim, meio que um pouco de incapacidade intelectual mesmo, sem noção do mundo real. E um monte de pessoas em volta dela falando que não, tá tudo certo, os políticos roubam aí, não sei o que e tal. Então, divulga esse negócio aí. Aí ela vai pra uma CPI onde deveriam, dar uma cutucada ali, botar um maçarico na bunda dela e os caras, É exatamente isso. foto comigo. Eles estão numa posição que eles poderiam buscar elas, né? Como você puxar um balão pra aterrar no chão, né? Ó, peraí, você tem que entender o que você fez aqui. Mas se realmente as pessoas que ela mais deveria ter medo são as pessoas que estão dando risada e brincando ali, né? Acho que não tem muito que ela temer, não, né? Tem muito que ela temer, não, né? Tem muito que ela temer. Acho que tá tudo bem, na realidade, né? Está tudo bem, olhando nesse ponto. Não vai dar nada, ganha dinheiro pra... Não vai dar nada. As próprias pessoas defendem ela, ninguém acha ruim. Ela perdeu ali os seguidores dela, no mês que vem ela recupera. Não tem problema não, embolsou o dinheiro, tá tudo certo. Só o Wesley e eu aqui, que somos na verdade dois hippies malucos, cantando numa van, gritando numa van que a terra é plana, né? Eu tô com vocês, na verdade, cara. a impressão que passa é mais essa. A gente Eu tô tá com contra vocês. todo mundo, cara. Na realidade, você entra no Facebook ali, o pessoal tá falando, não, a Virgínia é diva, nada a ver e tal. Eu e o Wesley aqui é tudo dois hippies gritando, cara, que a terra é plana e apontando e botando, usando papel de alumínio. É essa a impressão que passa, entendeu? Então não vai adiantar muito não, cara. Não vai dar certo muito não. Pra ela vale a pena e, sinceramente, cara, meio que isso mesmo, não tem muito o que fazer, entendeu? É como as coisas são, né? Como as coisas são, cara. Mas, a consciência, né? A consciência é danada, né? Se ela não tem essa consciência, é porque ela em algum momento perdeu. Eu não quero perder a minha. Dito, cara. O que ele não Eu imagino que o precisa Wesley também não queira perder a dele, né? Por isso que ele tá tocando no assunto. é de mais podeção aí, mais um esquema pra fuder o cara que não tem dinheiro, cara. Perigoso daí, velho. Rico, pobre mais pobre e por aí vai, né? E a Virgínia dando risada pra cá divertindo. E sabe o que é real, cara? Nem as próprias pessoas ficam muito indignadas, assim. O cara é o que eu falei, cara. O cara que entende o que eu digo é o cara que perdeu, velho. É isso, né? O Felca ali também. Tem o do Felca? Vamos lá, então. Que ele fala quantos que os caras ofereceram pra ele. Boa. Já pra divulgar? Do Luquito aí. No papo reto mesmo, no papo reto. 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. Jura por Deus? É, e eu recusei. Tá sem dó, hein? Eu recusei. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei do que se trata os jogos de azar. Eu estudei isso. 50 milhões contra a minha consciência, sim ou não? Não, eu recusei. Mas cada um é cada qual, cada um faz o que quiser com as suas influências. Nossa, minha consciência é grossada. Muita gente vai me chamar 50 milhões. mais. Velho, 50 milhões. Cara, 50 milhões é muito dinheiro. Se você pegar e colocar isso aí no investimento mais seguro possível, cara, vai te dar muito dinheiro. 400 mil, 500 mil por mês. E assim, contando que ele pode gastar bastante ainda, se sobrar, ainda soma pro outro mês. Cara, zerou a vida, cara. É game over, né? E ele não aceitar, nossa, baita mesmo. Tem noção que com a inflação e os juros do Brasil hoje, se o Felca recebe esses 50 milhões, olha só o que ele deixou na mão. Porque quando você vai receber esse, tudo bem, o volume é importante, mas tem que pensar o quanto que esse dinheiro vai trabalhar para você, né? Se ele aportasse essa grana hoje num título de renda fixa simples no Brasil... Eu fiz essas reflexões, cara. Eu fiz essas reflexões. Aí, ó, falando o que eu falei. O quanto mudaria. Zerava o jogo. E muita gente fala assim, não foi 50 milhões, é mentira. O Felca tá mentindo, não foi 50 milhões. Eu tenho prints, tá? Então eu tenho prints da agência falando comigo, falando assim, olha, Felca, como que foi a conexão? Existiram, a minha agência, eu trabalho com quatro agências hoje, tá? E sinceramente não tem por que mentir o valor, né? Foi várias propostas que eu recebi, algumas foram de 3 milhões, 2 milhões. Vocês não têm ideia, pessoal. Eu não recebi uma proposta de um cassino, não, ou 2 propostas de cassino. Eu recebi mais de 100 fucking propostas de cassino, cara.
Eu recebi muita proposta de cassino. E uma delas, foi a maior delas, foi a de 50 milhões para uma divulgação de 3 meses. Como que... Ó, eu não sabia disso, por exemplo. Então o Felca deve estar contando agora que ele recebeu mais de 100 propostas e tal. E ele ter negado todas elas, inclusive essa de 50 milhões, isso diz muito sobre o caráter dele. Foi o meu agenciador, eu peguei e falei assim, olha, eu não fecho nenhum tipo de cassino. Eu não fecho nenhum tipo de cassino. Ele me ofereceu num contrato quando estava numa negociação mais avançada, ou seja, a câmera morreu. Cara, essa porra dessa câmera... Já é a segunda vez, hein, Felca? Tem que trocar mesmo, isso aí. Tava numa negociação mais avançada, eu peguei e falei assim, olha, pegou e falou assim, Felca, é só assinar, você ganha 3 milhões para uma divulgação de 3 meses, você ganha 3 milhões, é só assinar, tá aqui agora, tá no papel, você vai assinar, amanhã a gente começa e o dia já tá na sua conta. Eu peguei e falei, não precisa nem mandar o contrato, não precisa conversar comigo, eu não quero fazer, porque eu não fecho com aposta, eu não fecho aposta, não quero fazer, vai contra a minha índole, vai contra as coisas que eu acredito, eu não quero, não vou me vender, etc. A agência fez o trabalho de agência, que é simplesmente unir marcas a creators. Ela futuramente veio com outro contrato de aposta. Felca, tem essa aposta por 3 milhões também. Você quer fechar? É de outra casa, regularizado, tudo certinho, é só você assinar. Já conversamos sobre isso, querido. Não. E daí a aposta chegou, a agência chegou e falou assim, olha, Felca, eu tô mapeando uma empresa, você aceitaria o valor de 50 milhões? A gente está no pé de início de negociação com essa empresa que aqui faz aposta. Dê o nome da empresa, ó, é tudo certinho, tudo não sei o quê. Você aceita o valor de 50 milhões para uma divulgação de 3 meses? Daí eu peguei... como que é a divulgação? Não seria stories, pessoal. Seria uma divulgação massiva em todas as redes sociais. Colocaria o link na bio, colocaria stories em tudo. Isso aí foi o que a minha agência passou. Eu tenho print disso, né? Isso é massivo talvez mesmo. futuramente, se a galera começar a questionar muito, eu revelo esses prints. Foda-se, eu não preciso me defender. Não revela não, velho. Acredita? Não acredita? Bota uma cenoura no... É isso aí. Fica expondo sua vida, não. O fato é que eu não usei só uma proposta, não. Eu usei várias, porque eu simplesmente não faço. E daí, quando ele chegou em 50 milhões, ele falou assim, posso dar início às negociações? Eu falei... Escuta aqui, querido. Nesse sentido de aposta, eu sou incorruptível. Eu não vou me corromper. Então, nem dê início à negociação. Não. Com certeza, quando a pessoa fala 50 milhões, eu falo assim, cara, vou mudar completamente minha vida. Mas é um não cravado, não cravado em pedra, uma estaca cravada em pedra. E eu falei assim, não é o valor. Daí eu expliquei, eu falei pra agência, não é o valor, cara. Realmente não é o valor. Manda mais propostas bacanas, estou fechando com várias marcas legais esse mês. Um aporte simples ali, diversificando, obviamente, dolarizando, fazendo tudo bonitinho. Mas hoje ele receberia de renda passiva desse dinheiro, ou seja, todo mês ia pingar na conta 500 mil reais. Não era muito dinheiro. Todo mês. Estamos pensando alinhado, hein, Wesley? Aí, descontando a perda do poder de compra por conta da inflação, ele poderia gastar por mês, já repondo o valor, porque como a inflação às vezes sobe, ele tem alguns títulos que não são atrelados, se ele gastar os 500 mil que rende por mês, ele vai ficar sempre travado em 50 milhões, né? Porque rende 500 ele gasta, rende 500 ele gasta, ele vai ficando mais pobre com o tempo porque a inflação vai corroendo. Isso, a inflação vai comendo. Mas ele ainda poderia gastar, tirando alto aí, sem o patrimônio dele nunca acabar, e não perder poder de compra, 250 mil por mês. Dá pra viver bem com 250 mil. E se ele não gastar, e se em algum mês ele gastar 0, no outro ele tem que gastar meio milhão. Se ele ficar 4 meses sem gastar nada, ele pode gastar 1 milhão no outro mês. Cara, não tem como. Acabou a vida. Zerou alguém. Fechou. Bota alguém aí, um social media na minha rede social, vou vazar daqui, o Felca raspa o cabelo, fica careca ali. Pra ninguém reconhecer ele e, cara, vai, sei lá, fazer alguma coisa. Sabe de uma coisa? Ele não precisaria nem ficar careca pra ninguém me conhecer, não, cara. Capaz que as pessoas me aplaudir e falar que divo, aposta quem quer, etc. Ai, cara, tem coisas que se você não tiver valores incorruptíveis, cara, você não acredita em porra nenhuma, entendeu? Daí o dinheiro compra você, tipo assim, cara, você faria uma coisa que é completamente fora o que você acredita por 1 milhão? Não. Mas por 50 milhões? Por 50 milhões? Então você não acredita tanto naquilo que você acha que você acredita. Você não acha que faz tão mal, de fato. Eu tenho família que perdeu dinheiro com aposta. Eu mesmo já perdi dinheiro com aposta. Já perdi 10 mil. Eu já perdi, essa é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu já perdi 10 mil com aposta porque eu acredito em influencers, cara. Eu nunca divulguei. Mas eu já testei pra ver como que é da brisa. Perdi 10 mil, na verdade, mais de 10 mil. Olha que interessante. O Felca tá trazendo aí uma experiência pessoal dele que ajudou a sedimentar essa crença que ele tem sobre apostas. E isso leva a ele ter esses valores incorruptíveis que ele fala, né? De não importa o valor, eu me nego. Eu não flexibilizo a minha moral.
E você que está aí ouvindo não precisa, às vezes, passar por uma experiência para ter valores incorruptíveis. Porque é como o Felca mesmo disse, se você não tem pelo menos uma coisa em que você não se dobra, meu amigo, você não acredita em nada, então. Tudo é relativo, tudo é passível à flexibilidade. E aí? E os valores de, sei lá, amizade, família, confiança, liberdade? E aí? O que você vai fazer com esses valores se nem esses aí são incorruptíveis? Você tem que acreditar em algo, com todas as suas forças, independente das vantagens. Então, assim, eu não quero que as pessoas caiam nessa perda que eu já tive, independente do valor. Agora, eu acredito em mim, eu acho que eu sou capaz, né, de conseguir o meu dinheiro de forma honesta, com coisas que eu realmente acredito, né? E o cara negou, né? Então parabéns aí, Felca. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Parabéns, Felca. Muito bom mesmo. Eu já recebi algumas... Precisamos de mais gente como você, inclusive. Mais gente com culhão. Ofertas também, mas não nesse nível de 50 milhões. E eu acho que a galera não me sonda muito porque tem muita abertura também, né? Mas, caraca, 50 milhões. E você vê, né? Se essa galera tá ganhando uma grana assim... Bom, se você for observar os números, o Banco Central afirmou que as bets giraram 30 bi por mês nos últimos meses no Brasil. 30 bilhões por mês. Para você ter uma ideia, o MEC repassou 35 bilhões para a educação pública. O orçamento da educação pública que o MEC repassou foi de 35 bilhões. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que o que as bets arrecadam e giram de grana é o orçamento que o MEC repassou no ano 2024 para ensino público, cara. É o que foi gasto com educação. É muito dinheiro. Isso é louco. Isso por mês é muita grana. 30 bilhões. Muita grana. Então, realmente, eles têm muita grana para pagar esses influenciadores, né? Por isso que a galera ganha tanto dinheiro. Muito bem, parabéns aí, Felca. E sinceramente, as pessoas falam assim, não é tanto dinheiro assim, elas não sabem, cara. É muita grana, rapaziada. Quem ganha pouco dinheiro são pessoas pequenas, são pessoas ali com 100k, são ali ganha ali uns 10 milzinho e tudo mais, umas pessoas que não agregam tanto. Pessoa grande, influenciador grande, uma Virgínia, não é pouco dinheiro não, velho. É muita grana. E pra mim tinha a valorização de que eu batia na aposta, talvez eu era mais valioso, eu não sei. O fato é que eu recebi esse contrato e falei, nem prossegue a negociação e para de mandar desgraça, entendeu? Bom, tá aí, esse é o vídeo do Ellen. Bom, é isso aí. Então que a gente tem uma moça que vai ao parlamento, dá uma demonstração do pão e circo. O nosso parlamento, em vez de tratar o assunto com seriedade, leva na brincadeira, cheio de rir e fotinha e é risada pra lá, não faz as perguntas certas, não coloca os pingos nos is, não adereça o problema adequadamente. A Virgínia tira o dela da reta, diz que não está fazendo nada de ilegal, mas no fundo sabe que está prejudicando um monte de gente, conta uma historinha na cabeça dela para ela se sentir bem, não ser corroída pela culpa. E é isso que a gente tem para hoje nesse Brasilzão. Mas, como bom otimista que sou, a gente tem um outro lado aí. Tem pessoas como Felca, tem pessoas como Wesley, tem pessoas como eu que estamos aqui tentando passar uma mensagem para você, tentando te educar, tentando te mostrar que isso não é um bom caminho, que esse negócio vicia e estraga vidas mesmo, que você não deve nem tentar, nem experimentar, porque você vai ganhar uma amostra grátis, vai ganhar uma carreirinha ali para você cheirar e se viciar. Se eduque, se desenvolva, se proteja, não incentive outras pessoas. E mesmo que pareça, tá? Mesmo que pareça que fazer coisa errada compensa, que andar no caminho errado tem vantagem, a lei da semeadura não falha, cara. Se mantenha no seu caminho reto, no seu caminho certo, no seu caminho virtuoso. Parabéns ao Felca por não ter se dobrado por causa de dinheiro. Parabéns ao Wesley aí, que fez colocações muito apropriadas sobre psicologia, comportamento humano, neurociência. Espero que as minhas também tenham te ajudado aí a clarificar melhor como pensar, como agir. Mantenham-se saudáveis. Um abraço e bons pensamentos. Felca, Wesley, se quiserem bater um papo aí, bora conversar. Acho que vai ser massa. Fui!